Vou colocar lá também no, vou colocar também no, no AVA, e aí vocês podem acompanhar o que a gente discutiu aqui mais tarde. Então, aqui, a biomecânica, o primeiro passo é você saber que nosso corpo nunca vai desligar, mesmo que você queira. Então, a gente tem o tal do metabolismo basal, tem que ter uma alimentação mínima por dia para suprir essa necessidade. Então, como eu estava falando antes da gravação, é necessário, quando você vai fazer qualquer trabalho físico mais pesado, que você faça um pré-aquecimento de 2 a 3 minutos, falando isso em linha de produção, para começar o trabalho mesmo de fato no ritmo que tem que ser. Como é que pode ser esse pré-aquecimento? Esse pré-aquecimento pode ser um alongamento, ele também pode ser você começar a atividade, só que num ritmo menor. Então, quando é um trabalho de puxar carga, por exemplo, você começa com uma carga menor e aí o corpo vai adaptando até chegar no peso adequado. E aí o trabalho estático que o Franz mencionou na aula passada. Esse tipo de trabalho é o pior trabalho que vocês podem encontrar na vida. É aquele trabalho que você está sempre com o corpo contraído, os seus músculos, e você vai se manter nessa posição ao longo da jornada. No meu caso é um tipo de trabalho estático. Eu estou aqui sentado, no caso, é uma aula EAD. Se eu fosse dar 8 horas de aula por dia, vocês iam me ver mudando bastante de postura, porque não tem como você ficar na mesma postura 8 horas por dia. Imagina um trabalho que você tem que segurar uma carga estando parado. Existem trabalhos que são assim, que você tem que puxar peso e ficar parado. Um exemplo aqui que tem no livro que eu sigo, que é o Itiro, que é a referência na área de ergonomia, vocês podem pesquisar depois lá na biblioteca tem. Ele diz que um trabalho estático que você vai usar 50% da força máxima só poderia durar 1 minuto. Então, no caso, a força máxima de uma pessoa, dependendo, dependendo das características dela, dependendo do que ela tem de hábito, do que ela está acostumada, você vai ver que nos membros superiores, só 5% dos homens conseguem levantar mais de 60 quilos. Então, imagina que se você pegar 30 quilos e deixar o cara fazendo um trabalho estático para ele segurar esses 30 quilos, você vai ver que em 1 minuto ele já vai ter problema. Os profissionais da área mesmo, que pesquisam, os ergonomistas, fisioterapeutas, eles vão indicar que se o trabalho estático, esse trabalho que é contraído, que é parado, ele é realizado diariamente, você não deve superar mais de 8% da força máxima. Então, se a gente está trabalhando com a ideia de que a força máxima é 60 quilos, você não pode ultrapassar 5 quilos de carga para o trabalho estático durante várias horas. Pouca coisa, né? Bem pouco. Então, sempre que vocês virem um trabalhador parado e ele tem que ficar naquela postura parada, segurando carga, você vai ter que agir naquele trabalho porque ele está prejudicando a circulação dele. E o trabalho dinâmico? Esse aqui é o mais recomendado. Ele ocorre quando você contrai e relaxa o músculo. Tarefa de martelar, girar um volante, caminhar, serrar, tudo isso você vai movimentar teu corpo e você vai ter a contração e também vai ter o relaxamento do músculo. Qual é a vantagem desse tipo de trabalho, desse tipo de movimento? Você aumenta a circulação do teu sangue em até 20 vezes, considerado o repouso. Então, você vai receber mais oxigênio no teu corpo, vai aumentar a resistência à fadiga. O trabalho estático ele é muito fatigante e sempre que você puder evitar, faça. Quando não for possível, você tem que projetar, eliminar o trabalho estático, você tem que projetar o posto de trabalho considerando que o trabalhador vai mudar de postura
ao longo da jornada, para ele não ficar preso em um lugar. Isso é muito comum, esse trabalho estático, em guarita, na vigia, segurança de evento. Vocês vão ver que em algum momento o guarda anda, o vigia, o segurança anda, o vigia também anda. Então, o ideal é você não permitir esse trabalho, esse tipo de trabalho estático. Se ele for estritamente obrigatório, o que é que você tem que fazer? Projetar um posto de trabalho de modo que o trabalhador consiga mexer as pernas, os braços e o tronco. E aqui é uma coisa que a gente vê muito. Em supermercado, quando a gente vai no atacadão, no açaí, que é mais comum, estou falando esses, para ver reposição de estoque, vocês vão ver que nenhum trabalhador pega toda a carga com a mão. Ele costuma usar um carrinho e substituir esse transporte manual. Sempre que você puder fazer o transporte na tua indústria usando o carrinho, usando esse carrinho para substituir, faça. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Até aqui tranquilo, né? Ó, uma coisa. Muita gente reclama de dores na vida, porque o trabalho naturalmente exige força, exige você manter a postura. Aqui, deixa eu só corrigir esse erro de digitação. Vocês vão ver que a musculatura tem bom desempenho quando ele é contraído até 15% da nossa capacidade máxima. Então, o trabalho ele tem que ter uma pausa também para se recuperar. Oi? Os slides não estão sendo apresentados não, viu? Só avisando aí. Ah, não estão sendo apresentados? Deixa eu colocar Não. aqui. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Senão a gente se complica. Agora foi? Agora sim. Então aqui, ó, o trabalho, a musculatura, você vai ter bom desempenho quando o trabalho ele é contínuo e ele é contraído até 15% da capacidade máxima. Mais do que isso, você já vai ter problema de dor, já vai ter problema de lesão. Deixa eu só aceitar quem chegou agora. Sayonara. Então vamos lá. Então aqui, mais do que 15% da nossa capacidade máxima já vai apresentar quadro de dores musculares. Então as dores, principal causa dela, manuseio de carga pesada. Primeira causa. Ou quando o próprio trabalho, quando o próprio posto de trabalho exige que o trabalhador assuma uma postura que a gente chama de inadequada, como torção de coluna, que eu já comentei com vocês. A coluna, ela é feita para ficar ereta e ela é boa para aguentar carga axial, que a gente chama, aquela carga no sentido do eixo. Então, no caso, a carga teria que vir na vertical. Toda vez que você torce a coluna, você está favorecendo uma carga que a coluna não é resistente, que é o que a gente chama de torção, que ela vai cisalhar, que é o termo lá da resistência dos materiais. Ela vai cortar no ângulo de mais de 0 graus e menos de 90 a carga. Então aqui, toda vez que você torcer a coluna, você vai estar exposto a uma tensão de cisalhamento e tua coluna não é boa para isso. Então, atividades como puxar carga, empurrar, também causa dor. Essas dores também podem ocorrer quando você alonga muito o teu corpo, quando tem alguma inflamação de músculo, tendão. Essas inflamações de músculos e tendões, a gente vê muito em quem costuma exagerar no peso na academia. Ou então, quem pega muito peso no trabalho, pode ter esse tipo de inflamação quando a gente faz ou uma força muito exagerada, ou pega uma postura errada, ou então a gente repete muitos movimentos. Na academia, vocês vão perceber que algumas vezes o instrutor vai chegar para vocês, academia que tem instrutor, que segue direitinho como deve ser.
Ele vai falar, você está fazendo muito rápido, você está fazendo muito devagar, ou então você está repetindo muito. Ele vai pegar muito no pé nessa questão de descanso e de velocidade do movimento, porque isso está associado à dor muscular, inflamação e problema na articulação. É muito comum hoje em dia que nós temos um trabalho, a nossa sociedade, ela tem um trabalho que é sedentário. Nós somos sedentários hoje. Então, há um problema muito grande já de circulação nas pessoas. Muita gente já tem que tomar remédio, já tem algum problema na circulação sanguínea para apresentar na indústria, no trabalho. Olha, traumas. Nós temos dois tipos de traumas. Nós temos o trauma por impacto e o trauma por esforço excessivo. Esse trauma, ele normalmente é ocasionado quando tem uma exigência acima do que o trabalhador pode fazer, exigência de carregar uma carga ou de repetição de movimentos. Vamos ver o que é o trauma de impacto e o que é o trauma de esforço excessivo. O trauma de impacto, ele acontece quando a pessoa é atingida por uma força súbita. O que seria isso? É aquela força que é aquele impacto que chegou sem estar previsto e ele aconteceu só uma vez. Por exemplo, caiu uma peça no pé do trabalhador, caiu uma peça na cabeça do trabalhador, ele sofreu uma queda. Então, esse tipo de trauma, ele vai acontecer normalmente de forma involuntária. André, o que é que seria um trauma por impacto de forma voluntária? Seria o trabalhador pegar um martelo e bater na mão dele para sair do posto de trabalho, para ele pegar um atestado. Mas convenhamos, isso é raro, é algo que não costuma acontecer, é um caso específico. Então, esse tipo de trauma, o que é que ele pode fazer? Pode causar contusão, traumatismo, e no ambiente doméstico, que no caso, vamos considerar o shopping também, nossa casa, uma loja que pode ter, a gente pode ter piso escorregadio, úmidos e com pequenos desníveis. O que é que isso pode fazer na nossa casa? É a principal causa de quedas. Então, muito idoso, principalmente nosso mundo hoje também, além de sedentário, ele está mudando a pirâmide etária, está ficando mais velho. A gente tem que passar a projetar nossas casas, pensar nos nossos apartamentos, de modo que a gente tire esses desníveis e desenvolva materiais que não fiquem tão úmidos, que seja fácil de limpar e secar, porque é muito comum causa de queda em pessoas idosas. Aqui a gente tem o esforço repetitivo. Ele é aquela lesão que acontece quando o trabalho é muito repetitivo e principalmente quando há cargas excessivas sem pausa. Normalmente, os traumas repetitivos, nós vamos ver essas siglas aqui, DORT, LTC e LER. A LER, quando ela surgiu, quando a gente começou a ter contato com ela apareceu muito na profissão de bancário. Isso lá na década de 80, lá no passado, bem distante. Já estou falando aí de 40 anos atrás. A LER era muito associada aos bancários. E o pessoal debochava. Por que que havia o deboche da LER? Porque é um trabalho considerado leve. E aí as pessoas debochavam porque diziam, você está machucado, você está com um problema e você faz um trabalho leve. Como é que é isso? Então, esse trabalho leve que eu tenho, o digitador tem, o bancário tem, ele pode ocasionar uma lesão por esforço repetitivo. Um exemplo disso é trabalho de digitação, né, como está no exemplo, e linha de montagem também é um exemplo. Lá naquele vídeo da primeira aula do frigorífico, vocês vão lembrar que o auditor do trabalho falava:
Não, em 15 segundos a pessoa faz 12 cortes e 6 movimentos com a mão. É muito rápido esse movimento. Em algum momento as pessoas vão ter problema no punho, ou então no punho pulso, né? Ou então aqui, na mão. Se vocês puxarem na memória, vocês viram lá que tinha muito acidente com faca, né? E também tinha muita gente afastada, porque não conseguia mais mexer o punho, ou então estava com problema na coluna. Vamos ver o que significam essas siglas. E no final da aula de hoje, eu espero que vocês vejam essa matéria que saiu no dia 30 de abril, acredito, do Ministério da Saúde. A DORT significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. O LTC, lesões por traumas cumulativos. E a LER, lesões por esforços repetitivos. LE e DORT, se você for pesquisar, muita gente diz que é a mesma coisa. Algumas pessoas apontam diferença. E o termo LE já está um pouco em desuso. Normalmente a gente coloca DORT como causa. A postura. Postura do corpo. Postura é um estudo do posicionamento relativo de partes do corpo, como cabeça, tronco e membros no espaço. A boa postura ela é importante para a realização do trabalho sem desconforto e estresse. Deixa eu dizer aqui o que acontece trazendo para a ergonomia. Ninguém ensina o servente de pedreiro como é que ele tem que trabalhar, muitas vezes. Principalmente esses que são jovens. Ele aprende com o pai ou com algum amigo e ele vai trabalhar. Muitas vezes o trabalhador ele não tem nenhum conhecimento da postura, de como ele deve fazer o movimento, ou então de como ele deve pegar a carga. E aí ele vai assumir postura inadequada, devido ao projeto ineficiente de máquinas, equipamentos ou postos de trabalho, ou também a exigência da tarefa. O servente pedreiro, a principal função dele está mais relacionada ao movimento de cargas, fazer uma massa, pegar um balde com massa, é mais o trabalho pesado mesmo. Então, muitas vezes, vocês vão ver que ele vai dobrar a coluna para pegar a massa no chão com a pá. É errado. O ideal é ele abaixar e manter a coluna reta. Então, aqui, algumas vezes o posto de trabalho, ele vai favorecer um tipo de postura errada. E aí vai, em algum momento, você vai ter problema com fadiga, dor, afastamento de trabalho e doença ocupacional. Na construção civil, nesse setor, se você for na delegacia de trabalho, vocês vão ver que muitos afastamentos eles estão relacionados a quê? Dor na coluna, lesão por esforço. Então, ainda a gente precisa pensar em como é que a gente vai dizer ao nosso trabalhador a postura correta e ele vai se manter realizando o trabalho 8 horas por dia naquela postura correta. Olha, 3 situações em que a má postura pode prejudicar o trabalhador. Trabalho estático, que envolve uma postura parada por longos períodos. Quem é que costuma fazer esse trabalho estático, ficar parado por longos períodos? Recepcionista, algumas vezes professor, se ele tem a mania de ficar parado. Eu, quando estou dando aula, eu costumo me movimentar bastante, andar, para favorecer a circulação de sangue. Mas tem professor que fica parado ali e dá 3, 4, 5 horas de aula em pé. Então, esse trabalho estático, com postura parada por longo período, ele é uma postura inadequada. Trabalho que exige muita força é inadequado. Eu já comentei com vocês uma vez, eu não sei se passou a imagem de que eu sou cruel, mas para mim, todo trabalho que você tem que pegar muito peso não é para uma pessoa fazer, é para uma máquina fazer. Porque esses trabalhos que exigem muita força, eles vão desgastar o corpo da pessoa, em algum momento ela vai ter lesão, ela pode ter uma lesão permanente,
e não fica apta a nenhum tipo de trabalho. Trabalho que exige muita força, sempre que eu vejo, eu penso que quem deveria fazer é uma máquina. E por último aqui, trabalho que exige posturas desfavoráveis, como o tronco inclinado e torcido. Então, sempre que você vir um trabalhador com tronco inclinado e torcido, como eu falei do caso do servente pedreiro, quando vai pegar uma massa no chão, você sabe que ali, em algum momento, vai ter um afastamento, vai ter uma lesão. Aqui, ó, na aula passada eu comentei que nós temos três posturas básicas: deitada, sentada e em pé. Em cada postura dessa, você tem que suportar algum peso do teu corpo. A cabeça, por exemplo, ela varia em relação ao teu peso total de 6 a 8%. O tronco, a parte mais pesada do corpo, ele varia de 40 a 46%. Os membros superiores, 11 a 14%. E os membros inferiores, 33 a 40%. Onde é que isso vai influenciar tudo? Quando você está parado e em pé, na postura em pé, o teu corpo tem que suportar, os teus pés têm que suportar 100% do teu peso. Já quando você está sentado, você consegue aliviar o peso em 33 a 40%, o peso que o assento tem que suportar. Então, aqui, essa questão do peso do corpo, é importante você saber um pouquinho de quanta carga tem naquela postura que o trabalhador está realizando. Então, vamos falar de cada postura dessa. Não, vamos para cá. Olha lá. Quando a postura é em pé, inadequada, qual o risco de dor que a gente vai ter? Nos pés e nas pernas e varizes. Quando você senta sem encosto, você vai ter dores aqui no dorso. Quando o assento é muito alto, você vai ter dor possível, né? Na parte inferior das pernas, joelhos e pés. Quando o assento é baixo, você vai ter dor no pescoço e aqui no dorso. Quando você trabalha com o braço esticado, você vai ter dor no ombro e nos braços. Quando você tem uma pega inadequada em ferramentas, o que é a pega? É, é o ângulo, é o jeito que você vai pegar na ferramenta. O caso do alicate, esse alicate tradicional que a gente conhece, a pega dele não é no formato da tua mão. Ele é mais ou menos um espelho, o formato dele. Ele tem o mesmo formato dos dois lados, assim, mais ou menos. Se você olhar a tua mão, você pega assim no alicate. Você pega de forma diferente. Se você passar 8 horas por dia, durante muito tempo, com aquele alicate usando, aquele alicate tradicional, é possível que você tenha dor aqui no antebraço. Então, para isso, já existe um alicate que a gente chama de alicate ergonômico, que ele é voltado para pega, para o formato da tua mão, para você usar. Quando você rotaciona muito o teu corpo, gira muito, onde é que você vai ter uma possível dor? Na coluna vertebral. Quando o ângulo do assento é inadequado, do encosto, músculos dorsais. E por último, superfície de trabalho muito baixa ou muito alta. Aí você vai ter dor aqui na coluna vertebral e na cintura escapular. Vamos seguir. Posição deitada. Para que a gente usa a posição deitada? Ela só é recomendada para descanso. Você não vai concentrar atenção em nenhuma parte do teu corpo e o sangue vai fluir livremente por ela. Então, a postura mais recomendada, como eu disse, para repouso e recuperação de fadiga. Mas se você for fazer o teste deitado e você for tentar levantar a tua cabeça, o teu braço e manter levantado, você vai ver que é muito difícil você permanecer muito tempo com braços e mãos levantados. Que tipo de trabalho a gente costuma ver esse tipo de postura?
vocês vão ver que trabalho de mecânico, por exemplo, aquele mecânico que precisa olhar embaixo do carro, muitas vezes ele não tem um elevador, e aí ele deita e tenta ver o problema embaixo e tentar corrigir. Esse tipo de trabalho dele é muito cansativo, é muito difícil de fazer, porque você não tem muito liberdade para você mexer teus braços e tuas pernas naquela posição. É muito difícil quando você via um trabalho que seja dessa forma deitado e precisar mexer alguma carga, você pode ter certeza que o trabalhador tá fazendo um esforço muito grande. Posição de pé. Qual a principal vantagem? A posição de pé ela vai permitir o trabalho dinâmico mais fácil. Você vai ter uma mobilidade corporal maior e os braços e as tuas pernas também podem ser usadas para alcançar controles de máquinas. Então ele vai facilitar também o uso de braços e pernas aqui. Você pode pegar uma carga e levar a um ponto que você queira. Essa é a grande vantagem do trabalho em pé. Porém, como eu estava falando, a posição parada em pé, ela vai, ela vai ser muito prejudicial porque você vai ter que aguentar 100% do peso do teu corpo num trabalho estático para manter a posição, que é um trabalho fatigante. Então, o que a gente usa normalmente para fazer trabalho em pé? Trabalho que exige muita força. Hoje eu estava passando na estrada e estavam corrigindo o asfalto. O trabalhador estava usando uma marreta que eu acredito que tinha uns 5 quilos a parte de cima. Esse tipo de trabalho só pode ser feito em pé, porque ele precisa rotacionar o corpo, levar a marreta ao topo e descer a marreta para quebrar o asfalto. Outro tipo de trabalho que costuma ser feito em pé, serrar madeira. É um trabalho que exige muita força. Então, esse tipo de trabalho em pé, ele é bom para trabalho de força que precise de muita movimentação. E por último, a posição sentada. Ela é ideal para o meu trabalho leve. E o consumo de energia dela é só de 3 a 10% maior em relação à posição horizontal. Ou seja, você trabalhar sentado, você está gastando apenas, no máximo, 10% a mais do que você gastaria se estivesse deitado. Então, essa postura sentada, ela favorece o quê? Um gasto de energia menor e também, como as tuas pernas estão livres e os teus braços, você pode fazer uma operação com tuas pernas e teus braços ao mesmo tempo. Então, até por isso, quando a gente projeta o carro, a gente pensa nele para você operar na posição sentada. Com os pés você opera acelerador, no meu caso, né, embreagem e freio, e com as mãos eu opero o quê? Controles, farol, marcha, cinto, todas as questões que não são relacionadas ao movimento em si, como acelerar, frear. Então aqui, esse tipo de trabalho sentado, ele tem a vantagem de facilitar o uso de pedais, gerar, gerar um movimento produtivo a mais para os pés. Além de ser menos gasto de energia, você consegue fazer com que o trabalhador use os 4 membros para produzir. Já comentei isso aqui, vamos lá. E agora eu vou mostrar 2 sisteminhas para vocês, para a gente começar a avaliar dores. O primeiro é o mais tradicional, sistema OWAS. Ele significa Ovaco Working Posture Analyzing, nunca lembro, System. Então ele foi desenvolvido por 3 pesquisadores finlandeses, ele é lá da Finlândia. E eles encontraram 72 posturas típicas, que resultaram de movimentações diferentes do dorso, braços e pernas. Vamos ver a figurinha e a gente vai ver. Olha o dorso. Primeira figurinha. Estão vendo aqui? Dorso reto. A segunda, dorso flexionado.
A terceira, reto e torcido. E a última, flexionado e torcido. Essa última é o pior cenário que vocês vão encontrar quando o trabalhador tem que flexionar essa parte aqui, o dorso, e torcer. Agora vamos para os movimentos dos braços. Os dois braços estão para baixo. Você pode ter um braço para baixo e o outro para cima. E o último aqui, os dois braços para cima. E aqui, os movimentos que as pernas podem fazer. Você pode ter duas pernas retas, uma perna reta, só uma perna reta, duas pernas flexionadas, só uma perna flexionada, uma perna ajoelhada, deslocamento com pernas e duas pernas suspensas. Olhando todos esses movimentos, eles construíram uma classificação dessas posturas. Quando a postura é normal, não precisa de cuidado, quando está tudo bem, ela vai ser classe 1. Uma postura classe 2, ela tem que ser verificada. Ela não é problemática ainda, ela tem que ser verificada na próxima revisão de métodos de trabalho. Você vai analisar só. Não significa que tem algum problema ali. Uma postura classe 3 é uma postura que merece atenção no curto prazo. E uma postura classe 4 é uma postura que merece atenção nesse minuto, imediatamente. Tem que mudar o posto de trabalho, tem que mudar o jeito, tem que mudar a postura do trabalhador. Aqui, ó. Estão vendo a tabela? Viram a tabela, pessoal? Sim. Tranquilo? Olha lá, dorso reto, primeira linha. Ela é uma postura classe 1. Não tem nenhum problema. Estão vendo ao longo da jornada? Se você mantém teu dorso reto 100% do tempo, você pode trabalhar 8 horas por dia. Se você, o dorso inclinado, 30% da jornada, ainda não tem problema. Se for mais de 40 até 80, no próximo análise de método de trabalho, você já tem que dar uma verificada nessa questão. E se o cara mantém o dorso inclinado de 90 a 100% do tempo, das 8 horas de trabalho dele, no curto prazo você vai ter que atuar nisso. Agora a postura para dorso reto e torcido, que eu falei que era grave. Olha lá, se for só 20% do tempo, não tem problema. De 30 a 50, na próxima análise, quando tiver um novo estudo de método de trabalho, já tem que ser estudado. Se for de 50 a 100% do tempo que o cara fica com o dorso reto e torcido, aí no curto prazo você já vai ter que atuar. E aqui, ó, pior situação, como eu falei, dorso inclinado e torcido. É só 10% do tempo. Se a gente pegar 8 horas, 10% do tempo serão 64 minutos. 64? Não, 48 minutos. Se for só durante 48 minutos que ele fica nessa postura, não é um problema. Já se for de 20 a 30%, já tem que analisar depois. E aqui, de 40 a 70%, no curto prazo tem que analisar. Se for 80% do tempo, com certeza é gravíssimo, tem que ser analisado agora, tem que melhorar para já. Quando a gente trabalha com os dois braços para baixo, pode trabalhar 100% do tempo, sem nenhum problema. Quando é um braço para baixo e um para cima, se for 90 a 100% do tempo, ó, como vocês podem ver aqui na tabela, é para ser melhorado no curto prazo. E se os dois braços estiverem para cima, de 80 a 100% do tempo, é para ser melhorado em breve. Duas pernas retas agora, ó. Como vocês podem ver,
não tem problema. Só se for 100% do tempo, na próxima análise você pode verificar. Uma perna reta. Também é uma coisa que não dá muito problema aqui, como vocês podem ver, ó. Até 80% do tempo, não precisa mexer nada. Se for 90% ou 100%, aí já tem que analisar numa próxima etapa. Duas pernas flexionadas. Aqui já começa a dar problema. Duas pernas flexionadas, olha lá, só pode 30% do tempo. Se for 40 até 80, na próxima revisão de métodos já tem que ser analisado. E se for 90% do tempo a 100, aí já é certeza que no curto prazo tem que mexer. Uma perna ajoelhada. Ajoelhada, ó. Quem daqui é católico sabe que quando chega naquela parte da... É sempre o 16, normalmente, que é aquela oração mais longa que você ajoelha. Quando o padre alonga um pouquinho ali, você já começa a sentir um incômodo muito grande. Uma perna ajoelhada, ou duas, é uma postura muito incômoda. Imagina você ficar 80% de uma jornada ajoelhado. Se você precisar manter essa postura 80% do tempo, já é muito grave, já tem que corrigir para já. Então, esse sisteminha, pessoal, vai servir para quê? Ah, claro, você pode combinar também esses três tipos de partes do corpo e ver como é que funciona, como é a movimentação de cada trabalhador. Porque algumas vezes ele está com o dorso reto, mas ele está com uma perna ajoelhada e dois braços para cima. Pode ser. Aí já é uma postura problemática. A parte do dorso não é, mas a parte da perna ajoelhada é. E para a gente, uma outra ferramenta, ela é muito simples. É o questionário nórdico. Para que ele vai servir esse questionário? Ele é muito aplicado. Por que ele é muito aplicado? Porque ele é fácil. Ele pergunta: você teve algum problema nos últimos 7 dias? Você teve algum problema nos últimos 12 meses? Você teve que deixar de trabalhar algum dia nos últimos 12 meses devido a algum problema? E aí ele divide o corpo humano em 9 partes e você tem que responder sim ou não. Então, aqui, ó, qual é a diferença da segunda pergunta para a terceira pergunta? O que é que você tem que fazer? Por que a terceira pergunta é importante de se fazer? Porque algumas vezes você pode ter um trabalhador que ele está sentindo incômodo, está sentindo dor, mas ele não teve um afastamento. E aí, se você perguntar só se ele se afastou por algum problema de lesão, de dor, você está omitindo gente que trabalha com dor. Que tem muitas pessoas que trabalham com dor. Aqui são algumas perguntas, ó, como vocês podem ver a figura. Pescoço. Você teve algum problema nos últimos 7 dias? Aí o trabalhador vai lá e marca na caixinha. Não ou sim. Você teve algum problema nos últimos 12 meses? O trabalhador marca. Não ou sim. Você teve que deixar de trabalhar algum dia nos últimos 12 meses devido ao problema no pescoço? Não ou sim. E aí os ombros? Teve dor? Não. Sim, tive dor no ombro direito. Sim, tive dor no ombro esquerdo. Sim, tive dor nos dois ombros. Por que é importante a gente ver onde é a dor? Porque se o trabalhador for canhoto ou se ele for destro, a gente vai ter que ver quais são os movimentos que ele faz com cada lado do corpo para ver por que está ocasionando essa dor. Cotovelos. Teve dor? Não. Ah, tive dor sim, no cotovelo direito. Tive dor no cotovelo esquerdo. Não, tive dor nos dois cotovelos. Punhos e mãos, coluna, quadril, coxas, joelhos, tornozelos. Então, esse questionário, qual é a vantagem dele? Para que ele vai servir para você aplicar na tua indústria hoje? Para que ele tem utilidade? Ele é muito rápido, em 4 minutos você consegue responder isso. Muito rápido, 2, 3 minutos ali já dá para responder. Essa é a grande vantagem. Você consegue fazer um levantamento rápido dele, um diagnóstico rápido, para ver se o teu trabalhador
está se lesionando, se ele está tendo dor por algum motivo. Qual é a desvantagem? Qual a desvantagem desse tipo de abordagem? Você tem que confiar na memória do cara para ele lembrar dos últimos 12 meses, se ele teve alguma dor. É um pouco complicado, né? E você tem que confiar dele lembrar se ele faltou porque ele estava com a dor na coluna, ou se ele estava com a dor no ombro. Algumas pessoas simplesmente não lembram. Mas isso é uma minoria. Essa ferramenta eu gosto muito dela. Ela é simples, ela é rápida. Não precisa mais ser impresso isso aí. Você pode criar um formulário no Google e mandar para todos os trabalhadores, desde que eles se identifiquem, digam qual é a profissão, o setor. Você já consegue fazer um levantamento rápido dessa questão de dores no setor. Vamos lá, pessoal. Eu vou passar a matéria no chat e eu vou dar 5 minutos para a gente ler e discutir ela, certo? 5 minutos não, vamos dar 10. Copiar. Deixa eu mandar aqui no chat. Professor, repita aí, por favor. Só passar uma atividade aí, o que foi que houve? Eu vou mandar, eu vou mandar a matéria para a gente ler, 10 minutos. Eu só estou procurando aqui onde é o chat para mandar. Faça o seguinte, Mandar aqui. coloque lá no grupo do WhatsApp. Calma, Mas eu já pessoal. mandei aqui, ó. Ah, então tá bom. Já achei aqui, tá facinho. É uma matéria do governo e tá falando dessa questão de lesão por esforço repetitivo. Dê uma olhada. Conseguiram ver? Ainda não. Ainda não foi no chat? Então vou mandar no grupo do WhatsApp. Só um minuto. Agora apareceu na reportagem aí. Apareceu? Apareceu. Ah, que eu tô lendo, né? Isso, agora apareceu aí. Estão vendo aqui, né? Pronto. Então, ó, Lei Dort. Elas são as doenças que mais acometem os trabalhadores, segundo o estudo. Eles fizeram um levantamento nos últimos 10 anos. E as doenças representaram quase 68 mil casos. Eu vou mandar a matéria para vocês. E aí a gente. Aí vocês leem cada um no seu ritmo, porque se eu for ler vai ser um pouco rápido. Deixa eu só achar aqui. Ergonomia. E aí, pessoal, tá lá o link, tá lá no grupo do WhatsApp. Leiam uma matéria em 5 minutos ou 10, a gente volta e discute um pouquinho ela. Ok, professor.
Terminaram de ler, pessoal? Eu já terminei. E aí, o que é que foi interessante na matéria? O que chama atenção são os números, né? A incidência, maior causa de afastamentos por saúde ocupacional, etc. O levantamento ele começou a ser feito em 2007. O aumento, olha, ele era 3 mil casos em 2007, e em 2016, 9.122. Triplicou praticamente o número de casos. O que é que a gente pode pensar? Quais são os possíveis motivos para isso ser ocasionado? Primeiro deles, nós estamos cada vez mais sedentários no trabalho, como eu estava comentando. Cada vez mais aquela pressão por produtividade, rapidez, agilidade. E muitos trabalhadores estão fazendo movimentos acima do que eles conseguem. Isso tem um lado econômico, claro, que a gente sempre tem que olhar, sempre tem que pensar na questão da viabilidade financeira da empresa, mas é uma questão que a viabilidade financeira ela não deveria adoecer as pessoas, adoecer toda uma massa de trabalho, como a gente pode ver ali, 60 mil casos em 10 anos. São muitos casos, e alguns setores eles são especificamente mais problemáticos. Lá na matéria, o principal mencionado foi alimentadores de linha de produção, serviço doméstico de limpeza, comércio, e o principal problema, a principal profissão que a gente viu foi faxineiro, operador de máquina, cozinheiro. A gente nunca imagina que são essas as pessoas que vão ter esse tipo de problema, como mulher ou DORT. Mas no caso aqui, a principal causa dos afastamentos foi essa. Pessoal, teoria, aula de hoje. Alguma dúvida sobre biomecânica, trabalho estático, trabalho dinâmico, as posturas? O tema da aula que vem, daqui 2 semanas, qual vai ser? Manuseio de cargas, a norma regulamentadora do transporte manual de cargas. A gente vai começar a entrar um pouco em normas e questão de cargas. Eu preciso fazer uma avaliação de sala de aula, não é a prova ainda. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um formulário no Google e vou disponibilizar tanto no grupo do WhatsApp que a gente tem, como no AVA. Qual vai ser o prazo para vocês realizarem a atividade? Sexta-feira, para me entregar. Eu vou colocar possivelmente amanhã a atividade. Vai ser um questionário, questão fechada, de marcar, e aí a gente realiza a atividade e já me envia, não precisa nem enviar, só realizar lá no Google Forms e está resolvido. Então, até sexta. Então, quais são os próximos passos? Eu vou disponibilizar a gravação da aula, vou disponibilizar o slide, vou preparar uma avaliação para entregar até amanhã. E aí vocês vão me enviar até quando? Sexta-feira. André, pode ser sábado? Não, não pode. Sexta-feira. Por que que é tão rígido esse sexta-feira? Semana passada, como eu não estava me sentindo bem para dar aula, eu não pude dar essa aula de hoje. E o prazo que eu tenho para colocar as atividades é até sexta. Senão todo mundo vai perder essa pontuação. Eu vou colocar lá, certo? Ok, Alguma professor. dúvida, pessoal? Não. Ok? Eu aviso no grupo do WhatsApp e aviso também pelo AVA. Então, por hoje Professor, estamos liberados. só uma dúvida aí. Todos os Sim, slides das aulas, inclusive este, estão no AVA? Esse o senhor o vai de colocar ainda? hoje, o de hoje eu vou colocar ainda, mas só que eu tenho que colocar tanto material
quanto a gravação ao mesmo tempo. Então, o material é sempre junto com um link do YouTube. Tranquilo? Ok. Façam assim, se inscrevam lá no canal, seguem, que fica fácil. Na hora que eu colocar o material, já aparece o sininho para você no YouTube. Depois que acabar a disciplina, é só parar de seguir, beleza? Ok, Então, professor. por hoje é só, pessoal. Estão liberados. Abraço. Até mais, professor. Espero que consiga. Abraço. Obrigado. Abraço. Até mais, professor. Tchau. Tchau.